Muito boa noite, está começando pela rede CNT de televisão, o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós, aqui da CNT, acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo, esse é o propósito do Jogo do Poder, que tenho o prazer de receber hoje o secretário municipal de Urbanismo, Infraestrutura e Habitação, Índio da Costa. Boa noite, secretário. Boa noite, é um prazer muito grande estar aqui. É um prazer recebê-lo para participar da entrevista. Eu convidei também o jornalista Walter Diogo. Boa noite, Walter. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Índio. Boa noite. Boa noite a todos. Vamos agora às principais notícias da semana, diretamente de Brasília. Olá, eu sou José Marcelo Santos, direto de Brasília, com um resumo das principais notícias da semana. A economia brasileira encolheu 3,6% no ano passado e o governo voltou a colocar a culpa pelo mau desempenho na conta da ex-presidente Dilma. Ao anunciar medidas para reaquecer a economia, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que o PIB é espelho retrovisor e anunciou 15 medidas divididas em 5 grupos para reaquecer a economia. Elas foram divididas em ambiente de negócios, educação básica, agronegócios, desburocratização e modernização do Estado e produtividade, além de competitividade. Entre as ações estão a redução do tempo de formalização das empresas de 100 dias para apenas 3, a ampliação do seguro rural, a modernização da legislação trabalhista, que já está no Congresso, novos investimentos em infraestrutura de logística e simplificação do modelo tributário. Mas o ministro Henrique Meirelles afirmou que, caso as medidas adotadas pelo governo não tenham efeito, o crescimento da economia não responder, poderá haver ajuste de gastos e até aumento de impostos. O relator da reforma da Previdência na Câmara, Arthur Maia, defendeu que haja punição para os gestores públicos que derem calote na Previdência. Ele se reuniu com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e o secretário de Previdência, Marcelo Caetano. O encontro foi mais uma ofensiva do governo para garantir a aprovação rápida da reforma na Câmara. Arthur Maia deixou o ministério afirmando que está havendo uma conscientização dos deputados para conseguir apoio à proposta e que a idade mínima de 65 anos é um ponto que não deve ser negociado. Já sobre a regra de transição para a idade mínima, o deputado ainda não foi convencido. A proposta do governo prevê a transição para homens a partir de 50 anos e mulheres a partir de 45. Um estudo divulgado pela Confederação Nacional do Transporte mostra que a burocracia e a falta de fiscalização são os principais problemas para empresas que transportam passageiros. Mais da metade reclama da dificuldade para conseguir autorização para trabalhar. A pesquisa ouviu 363 empresários do Amazonas, São Paulo, Minas, Rio, Santa Catarina e Paraná. Para 57% deles, o grande problema é mesmo a burocracia. Outros 36% apontam o transporte clandestino como o principal fator que prejudica as operações. Eu fico por aqui, mas te espero na edição nacional do Jogo do Poder Notícias. É na quinta, às 11 da noite. Até lá! Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo hoje o secretário municipal de Urbanismo, Infraestrutura e Habitação, Índio da Costa. Índio, o prefeito Eduardo Paes, quando deixou a Prefeitura do Rio de Janeiro, projetou um quadro rosa, um quadro de mil maravilhas, em que as coisas estavam deixando uma prefeitura em condições excepcionais. Me parece que vocês, ao assumirem o cargo, ao assumirem o poder na prefeitura, verificaram uma situação um pouco diferente daquela situação apresentada nos últimos dias pelo prefeito Eduardo Paes. Na sua pasta, na sua secretaria, qual é a situação que você encontrou? Por exemplo, nós já sabemos, através dos jornais, que existem 90 e tantas obras paralisadas e foram deixadas assim pelo prefeito anterior. Qual é a situação, Índio? Olha, são cerca de 100 obras que foram interrompidas, na realidade com uma habilidade técnica, que é você tirou do restos a pagar, que é aquilo que ficou devendo para finalizar as obras que já estavam em andamento, quer dizer, para finalizar, pagamento, não tinha dinheiro, o governo acabou sem dinheiro. Então ele deixou 790 milhões em caixa, só em janeiro uma obrigação por pagar de 1 bilhão e 100. Portanto, aí já
310 milhões a mais para gastar em janeiro do que tinha em caixa. Bom, isso parece uma maquiagem, então. Você, na verdade, cancela um pouco essas notas de empenho, e aí você faz um caixa que não existe. Na realidade é crime, né? É mais do que maquiagem, porque você não tem condição. Alguém prestou um serviço, para quem está em casa entender, porque é bem específico isso do setor público, né? Você empenha, liquida e paga. Quer dizer, na hora que você empenha, foi feita uma licitação, tem um contrato, você empenha aquele recurso para começar a empresa a prestar o serviço. A empresa presta o serviço. Aí você verifica se foi prestado aquilo, se for uma obra, mede a obra, acompanha a obra, então, e aí você liquida e manda para o setor de pagamento, que aí deposita, paga, efetivamente. Muito bem. Na hora que você não paga alguém e você tem o chamado empenho, isso vai para o exercício seguinte. Então, quer dizer basicamente o seguinte, ele deu um drible na lei de responsabilidade fiscal, porque esse 1 bilhão e 100, se tivesse efetivamente todos os restos a pagar colocados no orçamento, ele estaria inelegível, porque não tinha como deixar caixa nenhum. O caixa era desproporcional. O chamado caixa, na verdade, não existia, né? Foi um caixa, na verdade, montado ali. É um caixa fake para enganar as pessoas, dizer que deixou muito dinheiro. Na realidade, na campanha eleitoral tinha aquela música que acabou o caô, no sentido de, olha... A sua música, inclusive, a sua campanha eleitoral tinha uma música que, inclusive, ficou gravada no subconsciente das pessoas e da garotada, então, que cantava a sua música, acabou o caô, o índio chegou... Porque caô, na realidade, assim, é a maneira popular de você dizer o seguinte, ó, estão enganando, né? O candidato do PMDB, ele prometia 40 bilhões em investimentos. 40 bilhões, né? A prefeitura só esse ano, ela tem um déficit aí de quase 4 bilhões, quer dizer, entre o que a gente tem de receita e o que tem de obrigação por pagar. Dentro desse quadro, quer dizer, de déficit, obviamente que está se fazendo um aperto na prefeitura. O prefeito Crivella está ali, está apertando todas as possibilidades para reduzir os gastos. Que impacto essa medida do prefeito Crivella tem na sua secretaria? Você está com 97 obras paralisadas, algumas fundamentais. Eu queria que você falasse um pouco dessas obras. Por exemplo, a Transbrasil, BRT Transbrasil, que é importantíssimo para a cidade, está paralisado. Quer dizer, esse aperto por conta da falta de caixa, por conta do déficit de 3 bilhões verificado, pode comprometer algumas obras importantes como essa? Olha, na realidade, o BRT da Transbrasil, que é basicamente a Avenida Brasil. Sim. Ele é outra coisa também que ninguém entendeu muito. Durante o processo eleitoral, era dito que era uma obra de solução de logística de transportes. Quando eu cheguei na prefeitura, primeira reunião com jornalistas, eles perguntavam assim, mas Índio, Transbrasil vai até onde? Aí eu digo assim, vocês me digam. Aí um falou assim, até o aeroporto Santos Dumont. Aí o outro falou, não, isso vai até a Central do Brasil. Aí o veterinário falou, imagina, gente, isso daí está indo, sabe para onde? Isso vai para a rodoviária Novo Rio. E aí, você tinha 3 informações e, a rigor, nenhuma delas era verdadeira. Porque a Transbrasil, nem o presidente do consórcio lá do BRT, que é um grupo, né, são várias empresas, nem ele sabia. Quando eu fiz a reunião, eu disse, mas vai da onde para onde, efetivamente, o BRT da Avenida Brasil? Ele não sabia. Ele achava também que ia até o centro da cidade. Mas não tem projeto, Índio? Tem um projeto que o Eduardo disse que licitou, mas não licitou. Caramba. O que aconteceu foi o seguinte, a Transbrasil, que está licitado, contratado, é uma obra do Caju até Deodoro. Bom, não tem nada demais. Da Avenida Brasil? Não, o final da Avenida Brasil é lá em Santa Cruz, né? Não, digo, então é o começo da Avenida Brasil, digamos assim. Vai do começo da Avenida Brasil até Deodoro. E em Deodoro, um dia, vai conectar com o metrô, o trem, né? Que vai chegar na Central do Brasil e também chega a Santa Cruz. E um dia terão terminais de ônibus, lá em Missões, no Trevo das Margaridas também, onde o pessoal que vem de São Paulo, vem da Baixada Fluminense, para ali e dali entra no BRT e chega no centro da cidade. Só que você tem que fazer essa obra, só essa aí são mais 300 e tantos milhões, e chegar até o centro da cidade são mais 300 e tantos milhões. Então, assim... Em que pé está a obra? Porque a obra é uma obra importante, que facilita, enfim, a locomoção de quem mora na Zona Oeste. Quer dizer, isso vai ser retomado, não vai ser retomado agora, isso vai ficar para o ano que vem, enfim. Qual é a situação real da obra? Olha, Ricardo, na campanha eleitoral, e isso nos aproximou muito, né? Quer dizer, no segundo turno, quando surge, era improvável que eu pudesse apoiar o Crivella ou apoiar o Freixo, né? O que me aproximou do Crivella? Foi a capacidade, a preocupação dele com a gestão da prefeitura, né? A capacidade, o desprendimento de falar, eu vou apertar, o que tem que apertar para resolver,
quebrar esse modelo de PT com PMDB, que o modelo era igualzinho. Governo federal, governo do estado e prefeitura copiaram um modelo, que é o seguinte: você vende ilusão e faz muita coisa, mas depois, para pagar a conta, você empurra para alguém pagar, né? Então, o estado e a prefeitura se socorriam no governo federal. O governo federal quebrou, o estado quebrou, a prefeitura ficou sozinha. O que foi feito para essa maquiagem? Muito das obras realizadas não foram pagas. As escolas do amanhã, que 3 ou 4 só foram inauguradas, se você pegar as outras todas que estão em construção, muito mais foi construído do que o que foi pago. Então deixou um buraco que não está identificado nesses 4 bilhões ainda, mas que na hora que você vai somando, esse déficit vai só aumentando, porque tem obrigações por pagar, que vem lá de trás, né? Então, objetivamente, em relação ao BRT, no segundo turno, quando a gente, enfim, Crivella foi lá em casa, a gente sentou, conversou, ele falou da gestão, da preocupação e tal, e fizemos um entendimento que era: o que está em andamento não pode parar. Porque não dá para você gerar um prejuízo para o cidadão, que está nessa dificuldade enorme que o Brasil está passando, tem dificuldade de ter receita, de ganhar dinheiro, de emprego, tudo. Houve investimento também no projeto, né? Inclusive, você abandonar o investimento é dinheiro público que você está comprometendo. Né? Pois é. Então é o seguinte: a gente está retomando agora, nesse semestre, vai retomar a Avenida Brasil no trecho que foi licitado. Isso é importante dizer para quem está em casa entender. Sim. Porque o que venderam foi uma mentira, uma ilusão. Não está pronto e nem licitado e nem tem recurso para esse projeto do BRT, quer dizer, o projeto completo. Falta ainda os terminais para fazer a conexão com a cidade do Rio de Janeiro, de quem vem Baixada, São Paulo. Falta chegar até o centro da cidade, mas a gente não vai deixar uma obra como essa parada no meio do caminho. 85% dos recursos vem da Caixa Econômica, 15% da Prefeitura. E aí tinha outro buraco que também não está nessa conta. Eram os quase 100 milhões de reais que as empresas tinham direito a reajuste, que está no contrato assinado pelo ex-prefeito, que ele não deu, empurrou para esse governo. Então, para retomar a obra, a gente está tendo que fazer reajuste, que era de 2014 para 2015 e de 2015 para 2016. Ou seja, quanto mais rápido... Uma enorme herança maldita, né, Índio? É uma herança bem complicada. E você vai levar isso para o tribunal? Tá sendo porque o negócio não é apenas um erro, é um crime grave na história. Você responde, secretário, depois do nosso intervalo. Eu vou fazer um rápido intervalo e logo após você responde a pergunta de Walter Diogo sobre o aspecto legal dessa situação do BRT. O Jogo do Poder volta em 1 minuto.